Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui é Franz, estou começando mais um Umbanda Consciente Juventude e peço a Deus, aos divinos tronos, Mãe Maior e Justiça Divina, que me ampare nesse dia para que eu possa ser instrumento de Deus. Agradeço aí a audiência de todos, aqueles que têm entrado em contato com a nossa página no Face, o CJ, Umbanda Consciência Juventude, lá onde a gente põe alguns textos de reflexão, a divulgação das nossas gírias. Temos o nosso site também, o cjsp.com, onde a gente põe aí as publicações. Logo a gente está começando aí um curso de Reiki, vai ser ministrado pelo Fábio Salazar. Ele é um mestre Reiki aí, aqueles que quiserem e tiverem interesse, entrar em contato com a gente no umbandaconsciente@gmail.com, tá? Para que a gente possa fazer uma pré-inscrição. Convido-os também para estarem indo aí na terça-feira para conhecer o nosso desenvolvimento espiritual, tá certo? A gente está com uma proposta nova aí de desenvolvimento, não só sob o ponto de vista do ritual, da religião, da mediunidade, mas sim pelo ponto de vista íntimo do Eu Orixá. Então, aqueles que quiserem, que puderem comparecer todas as terças-feiras a partir das 20 horas, o valor é R$50, tá certo? Para manutenção da casa, e vai ser muito legal. Tem um grupo muito legal, um grupo muito jovem, e aqueles que quiserem estão aí convidados para visualizar uma aula gratuitamente, tá certo, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico e muito discutido sob o ponto de vista espírita, que é o Vale dos Suicidas, né? Então, é um lugar onde as pessoas têm uma visão de dor, uma visão meio que de medo. É claro que a gente fala de pessoas que, de certa forma, não estavam tendo amor próprio, e já faz algum tempo que eu já estou desenvolvendo um trabalho aí para desmistificar esse vale, direcionado para as pessoas que de repente perderam familiares, parentes aí que desse jeito, né, no suicídio, que cometeram suicídio, e dar um alento para essas famílias aí. Então, tenho recebido muita orientação do plano espiritual para desenvolver um trabalho, uma consciência a respeito disso, tá certo? E como já tenho feito, eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Esse programa é voltado para isso. Então, aqueles que se identificarem, que conhecerem pessoas que tenham passado, familiares, parentes de pessoas que tenham passado por essa, vamos por assim, por essa condição, né, de um ente querido ter, por infelicidade que eu falo da pessoa que se matou,
por esse caso, passem para eles. A gente está querendo desenvolver um trabalho com relação a isso. De repente palestras motivacionais aí, com essa nova visão que foi me passada do plano espiritual. Então, já faz um tempo aí que a gente está olhando com mais cuidado alguns dogmas sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual. E na visão espírita é o que a gente acabou se apegando até por uma insistente visualização, né? Então o espiritismo ele trata disso muito, até pelo Chico Xavier, que fez muitas psicografias, trouxe alguma visualização do lado dos suicidas. O espiritismo trata muito isso, porque a gente, assim como o espiritismo, a Umbanda preza pela evolução do espírito, mas eu sempre fui muito inconformado com esse lado de que exista um lugar onde as pessoas passam, vamos por assim, são punidas, né? Porque a visão que a gente tem do Vale dos Suicidas é uma punição, é uma coisa mais pesada, é lágrima, choro, sofrimento, né? E eu pedi certo dia, como eu tenho desdobramento, eu pedi para o meu preto velho que pudesse me trazer uma consciência disso, até para que eu possa ter uma palavra, né? A gente, que é sacerdote, a gente, principalmente, muito mais importante do que a execução do ritual, é sim uma palavra de amor, de conforto àqueles que precisam, né? Então, eu digo assim que o maior desafio do sacerdote é ter sempre as palavras boas para que as pessoas que estejam ao lado possam ser conformadas em diversas situações. Ou se você não tiver grandes palavras, mas boas palavras, que a gente possa pelo menos ser um bom ouvido e tirar aquilo como aprendizado, não como julgamento, né? Então é um grande desafio sacerdotal aí. No começo do ano eu vivenciei uma questão suicida dentro da família. Então me vi na obrigação de, como sacerdote da minha família, eu me vi na obrigação de entender um pouco mais para trazer um pouco de paz para os meus familiares, para os meus entes queridos, né? Então, para vocês terem noção, eu estou falando do meu pai. Meu pai agora no começo de janeiro, dia 6 de janeiro, acabou cometendo um suicídio, e isso pegou a gente de surpresa, porque, enfim, era também, teve uma passagem como sacerdote de Umbanda. Então no começo a gente fica meio que tentando entender o que aconteceu e tal, mas graças a Deus o plano espiritual ele sempre tem um motivo a mais para que a gente possa... As coisas nunca acontecem a esmo, né? Então sempre é um crescimento, e para mim foi um crescimento e um estudo espiritual, porque desde então eu tenho feito principalmente mentalizações de amor, de carinho para ele, né? E certo mês, depois de 2 meses, eu pedi autorização para visitá-lo, né? Porque a gente sempre tem aquela dor, né? Se você pergunta para alguns lugares, as pessoas falam: nossa, a pessoa se suicidou, nossa, foi pro Vale do Suicida, precisa de muita oração, como se fosse uma coisa pesada. É claro que o suicídio é uma coisa pesada, né? A pessoa tirar a própria vida, uma coisa que o divino deu,
mas uma consciência que o meu preto velho trouxe, que me trouxe um pouco mais de calma, foi... Eu cheguei a perguntar, falei assim, vô, e como que vai ficar, né? Como que esse tal do Vale dos Suicidas, né? Porque esse vale é todo mundo que atenta, ele é destinado a todo mundo que atenta à vida de qualquer forma, né? Então, se você fuma ou se você tem um vício, teoricamente você é destinado para lá. Se você chega às vias de fato de se suicidar, você vai para lá. Se você... E aí o meu preto velho me lembrou o seguinte, ele falou assim, filho, olha para o mundo à volta, olha para o seu mundo ao redor. Eu olhei, ele falou, isso que vocês, como vocês vivem hoje, numa rotina desgastante, uma rotina até neurótica de vida, ou seja, a necessidade de estar aí ligado 100% com o lado material da coisa, ou então em rotinas desgastantes para a consciência, para a alma, para a tranquilidade, ou ainda com uma alimentação desregrada, com esse ar poluído, com uma falta de água. O que você acha que você é, filho? Se você olhar por esse lado, todos nós somos suicidas. Então, eu virei e comecei a olhar de novo, né? Porque faz sentido, né? A vida como está hoje, a poluição que a gente tem, o ritmo acelerado. Então, pô, não se tem mais tempo de viver a família, não se tem mais tempo de viver a saúde, é tudo muito corrido. Eu moro aqui em São Paulo e, meu, é trânsito, é estresse 100% do tempo, é bagunça, é barulho, é notícia que, sabe, entra em choque energético, sempre sabendo que aconteceu uma tragédia aqui, outra lá, a gente com iminência de falta de água. Então, quer dizer, poxa, se isso não é uma tendência suicida, numa consciência coletiva, então realmente eu não sei mais o que é isso, né? E a partir do momento que ele falou isso, eu comecei a olhar com outros olhos, com os olhos do conhecimento e não do julgamento dessa consciência, desses espíritos que vêm e cometem o suicídio, né? E certa vez eu pedi para o meu preto velho, nesse espaço de tempo, do amparo espiritual que eu tive, que fui dando para minha família, né? Porque foi uma coisa que ninguém esperava. Eu fui pedindo, principalmente para o meu preto velho, me dar a consciência, né? Quando você tem consciência, você para de sentir a dor. Eu acredito muito nisso. Então, pedi para o meu preto velho, em algumas das noites, para que eu me desdobrasse e fosse visitar o meu pai, né? Mas não mais pensando naquele ocasião, não estava mais pensando no Vale dos Suicidas e tal, mas eu queria um lado de conhecimento, para que aquilo, tudo que a gente passa, um dia a gente aprende, tem consciência e consegue amparar outro, né? Então, espero não precisar amparar ninguém com sob essa dor, mas, enfim. E aí, para minha surpresa, no desdobramento que eu tive, eu descobri que o Vale dos Suicidas, o meu preto velho, inclusive, deu um outro nome, chamado de Vale do Amor.
Por quê? Porque é um lugar regido, na visão da Umbanda, por Oxuns e Oxumarés. E para minha surpresa, o lugar é extremamente acolhedor, porque quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, mas que lugar acolhedor, claro, com uma energia de decantação, porque afinal são pessoas que em algum momento congelaram o amor próprio e cometeram o suicídio de fato, mas ainda assim com um lado amparador muito forte, um lado de acolhida muito forte, né? E aí eu questionei o meu preto velho, eu falei assim, poxa, mas isso é o Vale dos Suicidas, né? Totalmente diferente de uma visão que eu tinha, né? De uma questão mais pesada, mais de sofrimento. E mesmo sentindo aí esse amparo energético, né, com um quê de mudança, de renovação, né, do nosso pai Oxumare, eu ainda sentia, eu pude escutar e visualizar muitas pessoas ali que estavam chorando, né? Eu falei assim, nossa, mas esse choro é de sofrimento? E meu preto velho me convidou para chegar um pouco mais perto, né? Ele falou assim, poxa, vem mais perto e visualiza de novo. Quando eu cheguei perto, eu pude perceber que em cima da cabeça e perto do cardíaco existiam legiões de Oxum, falanges de Oxum, irradiando diretamente no coronário e no cardíaco uma onda vibratória intensa de amor. Então o choro, imagina aquele choro que você tem quando você encontra uma pessoa que você não via há muito tempo. Ou então o choro da alegria, por exemplo, de uma conquista, o choro da alegria de um casamento, o choro do amor. E aí eu pude perceber que as lágrimas que na verdade saíram, aquele choro intenso, era o choro do amor próprio, porque aqueles espíritos reencontravam aí um pouco da essência do íntimo e passavam mais uma vez a se amar, né? Então se conectavam com o interior, se conectavam com o seu orixá do amor e se amavam. Isso é muito intenso, isso é muito e é muito importante como consciência para nós, porque a gente pode perceber que, poxa, o quanto que a gente de repente deixa de se amar e acha que isso é um segundo plano, ou enfim, não tem tempo para pensar nisso, né? Então, muito mais do que o amor, de outra pessoa, o respeito de outra pessoa, quando eu falo do conjugal, ou enfim, amigos, a sociedade, o núcleo social que a gente vive, é o amor próprio. Então, outra coisa muito interessante que eu vi, à medida que iam caindo as lágrimas, eu pude perceber uma tonalidade diferente de lágrimas. É como se saísse uma terra, uma coisa mais densa, e quando eles paravam de chorar, o peito aliviava, alguns até caíam em sono profundo, né? Então você via
praticamente um estado de coma, o respirar aliviado, né? E quase todos, se não todos, quando caíam em posição fetal, ou seja, é aquela posição do colo, né? Então tudo encolhido no colo e com uma tranquilidade. Então veja só, meu preto velho chamou esse lugar do Vale do Amor, né? Por quê? Porque o amor principal, acho que o amor que a gente tem que buscar sempre é o amor íntimo, o amor por nós mesmos, que às vezes falta, e esse vale nos traz, aí é claro, dentro de uma situação pesada, mas nos traz um pouco, me trouxe um pouco dessa consciência, né? Então tudo aprendizado. Aí chegou uma hora que eu questionei também sobre o lado da evolução do espírito, né? Como que, claro, era nítido para mim ver que, sob aquele ponto de vista, a pessoa que caía ali por algum motivo estava evoluindo, porque acabava tendo aí a centelha do amor irradiado diretamente e fazia com que ela se olhasse, se percebesse e se amasse como um ser divino que é. Mas ainda com um pouco de preconceito mesmo, eu olhei com o lado da evolução, né? Eu falei assim, mas e aí, eles reencarnam com algum tipo de sequela, alguma coisa assim? E aí o meu preto velho, ele me deu outra lição. Ele falou que o ato do suicídio não é uma coisa pior ou melhor, assim como qualquer ato do ser humano, tendo em vista, sob o ponto de vista que aquela frase, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Então pro divino é só mais um caminho, é só mais um caminho de evolução. E aí eu questionei, né? Eu falei assim, poxa, mas como que eu consigo, como que a gente vai conseguir fazer com que menos pessoas entrem nesse estado, né? Será que é preciso? É um caminho que é destino, ou de repente é um caminho que pode ser mutável à medida que as pessoas vão se conhecendo, né? Ele diz que é um caminho que pode ser mutável. Então, tipo, ninguém nasce com com o destino de ser um suicida, né? Mas, à medida que o caminho vai sendo traçado, a pessoa demonstra ou não tendência a isso, né? E pedir, então, ferramentas e condição de amparar as pessoas, os familiares e as pessoas que um dia pensaram nisso, né? E ele me deu uma chave, a chave da atenção. Então o que é isso? Às vezes na família a gente vê muitas pessoas, é aquilo, né? Eu toco muito no lado familiar da coisa, porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha família.
Então, e eu acho que família é a base dos bons princípios, é a base de uma estrutura firme emocional, é a base do templo, né? De você se sentir blindado, porque você acrescenta para sua família. E veja bem, de repente eu não estou falando da família carnal, estou falando da família espiritual que você agrega. Hoje minha família é enorme, mas é uma família espiritual, né? Mas muitas vezes a gente passa dias, horas, meses, anos sem falar com alguém, né? Então você convive na mesma casa e você não pergunta como tá, esquece de palavras como olha, tá tudo bem, eu te compreendo, eu te respeito, eu te amo. Quantas vezes, quanto tempo você não diz isso de repente para um familiar, um filho, o companheiro, a companheira, a mãe, o pai? Isso é muito importante, faz uma diferença muito grande, principalmente quando vem do íntimo, né? Por quê? Porque quando você manifesta o amor, você vivencia ele, você tem ele dentro de você. Então, manifeste para o seu ente querido essa questão do amor, manifeste principalmente intimamente o amor dentro de você, para que você possa atrair e irradiar o amor. Assim como as mães Oxuns que amparam esse lugar, que é um lugar de renovação, que é um lugar de autoconhecimento, que é um lugar de energia intensa. Então as pessoas ali recebem uma irradiação direta do amor, esse amor, esse incondicional, divino, que muitas vezes a gente esquece pela rotina, pelas prioridades, então esquece de se amar um pouco. E eu pude ver que muitas pessoas, espíritos que estavam desdobrados, assim como eu, que estão encarnados ainda, participam da ajuda, vamos pôr assim, do amparo a esses espíritos que estão lá desencarnados e precisavam desse lugar, né? Então eu vi correntes energéticas, né? Correntes energéticas de espíritos afim, ou seja, espíritos familiares daqueles que cometeram suicídio, ali em mente, em corpo, à medida que você faz uma oração, mas não uma oração com pesar, mas uma oração com respeito, com gratidão, com compreensão, principalmente, eles com certeza recebem e faz um bem extremo para eles, né? Então, falando ainda desse campo de suicida que remete à morte, meu preto velho me deu um outro caminho, né? Aí eu falei assim, poxa, mas o que a gente pode? Perguntei para ele, o que a gente pode fazer em termos de elemento, então como oferenda para que essas pessoas recebam talvez um amparo elemental, uma questão elemental mesmo
que ampare a dor ou o local, né, que a pessoa danificou, porque uma vez que é suicida, se a pessoa se deu um tiro ou se envenenou, eu acredito, né, que a parte do corpo que foi danificada, a tela búdica se perde, se rompe e o espiritual fica sensível e desarmonioso, né? Então ele me diz uma outra coisa interessante. Ele me chamou a atenção para visualizar o contexto do velório, né? O velório geralmente você vê coroas de flores e você vê muitas pétalas, flores, né? O lugar fica muito próximo de flores, muito repleto de flores. E do lado divino, o que acontece? As flores, elas já remetem a uma questão emocional, né? Então, quando que você dá flores para alguém? Você dá flores, por exemplo, para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você queira presentear, ou coloca flores no ambiente que você quer que seja agradável, no ambiente que você quer que seja iluminado. Então, as flores naquele ambiente, elas são energeticamente ajudam a refazer o lado espiritual do corpo, ou seja, em qualquer situação, não necessariamente só nas pessoas que cometeram suicídio, mas também em qualquer pessoa que desencarna. Então, as flores são regidas pelas mães geradoras, né, as mães orixás, e cada uma delas faz um trabalho fantástico de regeneração. Umas faz o trabalho de desligamento elemental, trazendo um conforto para o espírito, né? Então as ligações que o espírito tem, enfim. Outras fazem um encaminhamento de espíritos sofredores. Você vê que as flores elas abrem um verdadeiro portal elemental aí que encaminha os espíritos sofredores, fazem uma ligação energética com aquele sofrimento e fazem decantar aquilo. É claro que em doses homeopáticas, né? Cada um tem o seu tempo de consciência, de aceitação e de respeito, mas o que eu pude ver elementalmente, o que o meu preto velho passou, foi essa questão do portal de elementarização, ligando as esferas positiva, os orixás, as mães orixás, algumas refazendo as ligações energéticas, outras desligando ligações kármicas viciosas, ou seja, de repente aquela pessoa que demora um pouco para aceitar, para respeitar aquele distanciamento provisório, né? Então é o costume, né? Se acostumando faz com que a pessoa se acostume com outro estado, principalmente o espírito, e perceba que ele só está em um outro estado, mas continua aí com a gente, continua em uma outra faixa, é claro, mas continuam aí com ligações fortes conosco, e refazem os órgãos espirituais danificados, né? Então refazem aonde teve a dor, aonde foi, por exemplo, imagina que uma pessoa
veio a falecer de câncer, e o corpo espiritual ele descarregou no corpo carnal, e o ponto onde foi descarregado, ele fica com a tela como se fosse inflamado. A partir do momento que tem a coroa de flores, as flores vão de forma sutil, intensa, refazendo o lado espiritual do órgão que foi afetado, para que a sensação de cura seja plena para o espírito. Então, para que imagina que tudo que você vivencia, vê nessa terra, ele tem um registro, e esse registro afeta diretamente ao espírito, né? Então, é o caso, por exemplo, das pessoas que a gente vive, das situações que são legais, que a gente lembra e leva, ou mesmo daquelas que não foram tão legais, que geram traumas. Então, uma dica para vocês aí, que puderem, não só nesse caso do desencarne, né, mas em todos os outros, para outros fins também, para o fim de cura energética, para o fim de realinhamento energético, tenham uma flor, uma plantinha dentro de casa, consagre para as mães orixás, para que todas as ligações que você tenha durante o seu dia, durante o seu tempo aí, sejam purificadas através das flores. Eu faço muito a relação, é como se fosse uma fotossíntese energética, assim como as plantas fazem a fotossíntese, ou seja, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, então absorve aquilo que de repente é nocivo para o nosso respirar, o mais pesado, e libera o oxigênio para que a gente possa respirar bem, para que a gente possa ter um estado de respirar mais tranquilo. É a mesma coisa no lado energético. Elas absorvem naturalmente as ligações desorganizadas, desarmônicas, energéticas que a gente possa ter, e nos dão a possibilidade, né, a condição de uma ligação mais harmônica, uma ligação mais tranquila com relação ao lado energético, né? Então elas purificam a casa, purificam sentimentos, purificam o ar, o ambiente que você está, purificam sua mente. Então, por isso que vira e mexe o seu guia espiritual, pede aí flores, um banho de rosas, banho com ervas, né? É claro que cada erva tem aí a sua finalidade na consciência coletiva, mas as flores trabalham especialmente no lado emocional da coisa, né? Então, do lado emocional e do lado sentimental, dividindo, né, separando esses campos. Sentimento, para mim, na nossa visão, é aquilo que é seguro, né? Então o sentimento do amor. O sentimento do amor é seguro, ou você ama ou você não ama. Sentimento da fé, ou você acredita naquilo ou você não acredita. Então o campo do sentimento é segurança. O campo das emoções é transitório. Eu estou feliz. É um estado que de repente daqui a pouco eu não vou estar tão feliz ainda, eu posso não estar tão feliz, eu estou triste, é uma questão transitória, né? Então, sentimento e emoção
são de orixás e campos diferentes. Sentimento eu falo de Oxum, ele está no cardíaco, né? Então é o que eu sinto por mim, é o que eu sinto pelo próximo, é uma coisa segura. Emoção está no campo de Xangô. Então, o como eu me controlo com as coisas que acontecem ao meu redor, como que eu lido com as emoções que eu sinto no dia a dia, tristeza, alegria, felicidade, raiva. Então é o lance do humor. Então isso explica também a visualização que eu tive sobre o vale que eu conhecia como Vale dos Suicidas, e hoje eu posso visualizar, segundo a explicação do meu preto velho, que é um vale do amor, ou seja, para as pessoas que não estavam sentindo amor, né? Então, por isso que Oxum está ali como uma das principais amparadoras, junto com Oxumaré, que é a renovação do amor, né? Então, se Oxum ampara expandindo o amor próprio, Oxumaré nos conduz para o amor próprio, né? Então é um pai condutor. Eu via muita renovação de conceitos, de princípios, de visualizações, de pontos de vista com relação ao amor, né? Então, quando você precisa, outra dica, quando você precisa de renovação no amor, você pode pôr, por exemplo, uma flor, pode ser uma flor mesmo, põe uma rosa branca, uma rosa rosa mesmo, num vaso, e peça para o Xumaré renove o seu ponto de vista com relação ao amor. Porque às vezes a gente acha que sente amor, né, e acaba vivenciando paixões. Então é o caso aí, por exemplo, de namorados, né, no primeiro estado, né, quando você conhece uma pessoa e fala, nossa, eu estou amando aquela pessoa, na verdade, às vezes você está apaixonado, porque o amor é uma coisa segura. Então pensa assim, você não tem medo de perder o amor, porque o amor é seguro, assim como é o amor de filho para a mãe, de a mãe para o filho, para o pai, certo? Então é uma coisa que, independente do que aconteça, ela está ali, ela é segura, ela é firme, certo? Então pense muito nisso. Essas informações para mim são preciosas, porque eu comecei a olhar sob um outro ponto de vista o lance do amor, né? Então meu preto velho diz, e eu sigo, qual que é o primeiro degrau do amor? É o respeito, né? Então se você não respeita, você não ama. Respeito incondicional, respeito pelo Estado, olhar com respeito para ações do seu semelhante. Então isso que eu vivenciei, que aconteceu comigo, me trouxe uma outra consciência do amor, né? O que é essa mãe Oxum divina, pura, intensa. Qual é o papel de Oxumaré nas nossas vidas? É claro que eu trouxe um exemplo mais pesado, o exemplo do suicídio, né, desse vale aí que eu tinha, vou falar por mim, eu tinha uma visão totalmente distorcida do que me foi mostrado, né? Então, é claro, não faz sentido. Depois eu pensei, não faz sentido, se Deus é tudo
e nos ama incondicionalmente, não faz sentido ele criar ou existir um lugar onde se a gente, vamos supor que uma pessoa se matou e ela vai para um lugar onde ela tem menos amor ainda, não faz sentido, certo? Então, se o ato de se matar é falta de amor próprio, não faz sentido a pessoa, já com essa falta de amor próprio, ir para um lugar onde ela vai ter punição e falta de respeito. Ela vai ter dor e sofrimento, mas é claro, gente, é claro que eu não estou aqui falando que isso é uma verdade absoluta que você tem que assumir como sua, mas é um ponto de vista meu, certo? É o que foi me passado. Se essa visão for te acrescentar alguma coisa, é claro, tenha para você, absorva, aceite e respeite. Mas se não for te acrescentar, pelo menos respeite, tá certo? Para que e vamos conversar sobre esse ponto de vista aí. Aliás, eu vou sugerir aí na página UCJ para que você vamos discutir sobre esse assunto. Todos aqueles que quiserem, entre aí, curta a nossa página e vamos falar sobre o assunto do que para você significa o Vale dos Suicidas e se faz sentido. O que é ter amor próprio? O que é ter amor próprio? Né? O que é ter amor? Vamos aí, vou lançar aí para vocês esse debate, essa discussão, para que a gente possa conversar mais de perto, conheçam um pouco do ponto de vista de vocês, porque é sempre uma grande oportunidade para um aprendizado maior. Então, eu vou lançar agora o que é o amor próprio, para que a gente discuta e de repente faça um grupo de discussões sobre isso, aqueles que conheçam, aqueles que vivenciaram um ente querido tirando a própria vida, entre em contato pela página, vamos fazer um grupo de discussões e vivências de como a pessoa, como você que vivenciou tá, como que a gente pode trocar informações, experiências para se ajudar, para se conhecer um pouco mais, para aceitar essa condição. Vamos trazer isso para a discussão, porque eu acho que a conversa é a base de todo o relacionamento e boas palavras ajudam as pessoas a se erguerem em momentos difíceis. Tá bom? É claro que eu deixo um abraço a todos aqueles que de repente passaram por isso, se foram recentes ou se foram com um pouco mais de tempo. Eu verdadeiramente sei o que é isso, né? Então eu peço e deixo aqui o meu exemplo. No momento que aconteceu isso comigo, é claro, no primeiro dia eu não consegui entender, a primeira semana e tal, mas depois, com o amparo espiritual, eu pude ter o conforto que eu precisava e dar a aceitação que a pessoa que foi precisava, né? Porque às vezes a gente fica perguntando, né? Poxa, mas por quê? Por quê? E isso soa com um tom de condenação. É claro que ninguém quer, ninguém deseja, ninguém sonha que um ente querido seu vá tirar a vida, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a coisa está feita, eu acho que eu sei, é difícil, mas eu acho que a gente tem que aceitar a condição para que aquela pessoa se ajude
mais facilmente, né? Consiga receber aí esse amparo divino das nossas mães Oxum, e agora talvez com essa consciência, com essa ciência, que existe um lugar onde essas pessoas estão sendo amparadas 24 horas por dia, vamos por assim, com mães orixás do amor, com pais orixás da renovação do amor. Talvez você fique mais tranquilo e aceite o tratamento, essa condição, e é só um caminho, né? É um caminho, claro, que a gente tem um pouco mais de dificuldade para aceitar, mas é o caminho que aquele espírito decidiu traçar, é o seu caminho de evolução. É como o meu avô, meu preto velho, fala: não existe caminhos, não existe caminhos que são para baixo, uma queda de evolução. Tudo é evolução. Então, com essa consciência, a gente começa a respeitar a condição consciencial de um ou de outro, que não é melhor nem pior, mas é apenas diferente da nossa, né? Individualmente falando, tá certo, pessoal? Então vamos fazer esse grupo de debate aí. Eu vou começar com um post na página, aqueles que quiserem conversar comigo aí, o CJ, Umbanda, Consciência e Juventude. Vou pôr o que é o amor próprio para a gente conversar. Aqueles que tiverem alguma vivência com relação ao suicídio, algum ente família ou pessoa próxima, vamos entrar em contato, vamos conversar, para que de repente a gente possa fazer aí um trabalho de acolhimento, um trabalho de amparo aos familiares, e por uma consciência, uma palavra de conforto, de amor e de carinho para aqueles que vivenciaram isso, tá certo? Aliás, aqueles que quiserem conversar, Instituto Cultural.plenitude, de repente a gente, dependendo como anda o processo, a gente faz uma sala de bate-papo aí no Skype, Instituto Cultural.plenitude, para que a gente converse diversos assuntos aí, tá certo? Sala, vamos conversar sobre isso, vamos fazer que essa consciência seja expandida, para que a gente principalmente dê o amparo de aceitação, de compreensão desse estado de espírito, para que as pessoas que foram tenham maior aproveitamento, tenham o respeito dessa condição. Tá certo, pessoal? Essa sexta-feira nós teremos, mudando um pouquinho de assunto, nós teremos gira com os marinheiros. Então, a outra sexta-feira era para ser de marinheiros, acabou que os herês vieram nos trazer, nos saudar aí com a alegria deles, um trabalho elemental, divino, que eles fazem, sempre com uma pureza, um olhar diferente para a coisa, o olhar da inocência, embora eles sejam grandes mestres aí no campo dos orixás, que fazem um trabalho de amor, de carinho, de respeito muito grandes. Inclusive calha muito falar deles aí nesse programa de hoje, porque eles trazem o axé direto, eles são elemento puro e consciência pura diretamente do orixás. Então eles nunca encarnaram, e por assim, por esse estado que estão, eles são trabalhadores
diretamente do campo elemental do orixá, ou seja, carregam elementalmente o puro do orixá e nos trazem aí uma consciência de inocência, de pureza. Tá certo? Foi sexta-feira passada, essa sexta-feira vamos fazer o trabalho dos marinheiros, né? Trabalhando inclusive mágoas, dores, traumas, tá certo? Lembrando que a gente está ali na rua Sérgio Meira, Doutor Sérgio Meira, número 41, na Barra Funda, é bem próximo ao metrô Marechal Deodoro, acho que são 3 quadras, 4 quadras, né? A gente começa o atendimento às 7h30, onde a gente começa a liberar as fichas para que a pessoa possa ser atendida. O nosso desenvolvimento espiritual é às terças-feiras, a partir das 8 horas, no mesmo local, Dr. Sérgio Meira 41. Aqueles que quiserem participar de uma aula gratuita, a gente não se apega a só além do ritual, da história, da consciência dos orixás. A gente está com uma proposta aí da consciência íntima dos orixás. Então, como eu posso atingir o estado, aprender, aceitar, receber o melhor do meu orixá que ampara, para que eu possa ter paz e consciência nessa vida. Então, aqueles que quiserem participar de uma gira experimental podem ir. O valor do curso, vamos por assim, é R$50 para manutenção da casa. Aqueles que quiserem estão todos convidados. Além disso, nós estamos estruturando aí um curso de reiki, tá certo? Então, o poder do reiki, os benefícios do reiki, aqueles que quiserem participar, entrem em contato com Banda Consciente. Em breve a gente vai soltar aí nas nossas redes sociais, tanto na nossa página, o cjsp.com, como na nossa página no Face, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude, para que você possa se inscrever. Acho que dentro de 3 semanas a gente vai já começar esse curso. A ideia é fazer um laboratório, né, um laboratório de reiki, para que, além de todo o trabalho energético que é feito com mandalas, com pontos escrados, com a assistência dos nossos amados guias espirituais, com a nossa gira, a gente possa ter também mais a força, agregar a força do reiki, agregar a força dessa imposição dos símbolos reikianos. Então, o ministrante vai ser o Flávio Salazar. Ele está ali já estruturando um conteúdo para nós aí. Tem um gabarito muito grande, é mestre de reiki. Então, acho que em 3 semanas a gente vai começar a fazer a divulgação efetiva, mas aqueles que já quiserem fazer a pré-inscrições, entre em contato para a gente cadastrar o seu e-mail e também enviar toda a nossa programação, tá certo? Lembrando que aqueles que quiserem participar da nossa gira, levar 1 quilo de alimento, aqueles que puderem, porque a gente destina ao orfanato que a gente ampara. Nós começamos também com doação de roupas, né? Nesse frio, estamos fazendo a campanha do agasalho, aqueles que puderem trazer. A gente tem parceria aí com o Centro Espírita Amor e Luz, então a gente já vai destinar para eles destinam para várias instituições, então a gente está com essa parceria aí, tá certo, pessoal? Outra coisa, estamos estruturando o curso de magia divina das 7 chamas sagradas. Então, aqueles que quiserem se interessarem
pelas 7 chamas sagradas, entre em contato com a gente para que a gente possa passar mais detalhes. É claro, a gente cadastra o e-mail e através do e-mail vai trazendo vai te enviando o conteúdo da nossa agenda, tá certo? Outra coisa importante, dentro de 3 semanas, em paralelo com o curso do Reiki, nós vamos trazer aí um curso, uma palestra, um curso de PNL, resultado versus comportamento, com a Rita de Cássia, ela que é psicanalista, né? Então a gente vai trazer esse conteúdo aí para vocês, muito legal, que visa um comportamento para que a gente tenha sucesso em N áreas da vida, acho que em todas as áreas da vida. Então, comportamento mais atitude igual a resultado. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que gostem. Agradeço aos orixás, aos guias que me intuíram e peço que estenda as bênçãos a mim e a todos vocês que estão nos ouvindo. Axé. Até quarta-feira. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.